Boa tarde, crianças. Espero que vocês estejam bem. Vamos a mais uma aula de história. E hoje a tia está na página 279 e nós vamos falar sobre os trabalhadores escravizados e o café. Tá? Então, o cultivo do café, como nós falamos na aula passada, era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Então, após uma forte pressão da Inglaterra em 1850, onde foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, essa lei proibia o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil, certo? Então, alguns anos depois, em 1871, foi também aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data, no caso ali a partir de 1871. Tá? Então, para continuar utilizando pessoas escravizadas, em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em outras regiões do país, principalmente do Nordeste brasileiro. Entretanto, as dificuldades, diante da dificuldade de cada vez maior de fazer o uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros encontraram outra solução. Que solução era essa? Estimular, então, a vinda de imigrantes para o Brasil. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados nas lavouras de café. E o movimento abolicionista, o que aconteceu? Desde a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Então, ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas, políticos, eles passaram, então, a defender a abolição da escravidão. Então, aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. Então, no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão no Brasil. Então, outras leis abolicionistas, as abolicionistas que existiram, além da que nós já falamos, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravos africanos no Brasil. Essa lei foi criada em 1850. Teve também a Lei do Ventre Livre, que nós falamos, que determinou que os filhos de escravos deveriam nascer livres a partir daquela data, 1871. Houve também, em 1885, a Lei dos Sexagenários, que tornou livres os pouquíssimos escravos que ainda existiam com mais de 60 anos. E, por último, que nós acabamos de falar, a Lei Áurea, em 1888, que declarou extinta a escravidão do Brasil. Tá? Vocês sabem que o Brasil ele passou por mais de 300 anos de escravidão. Então, durante o século XIX, milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Então, eles começaram a chegar ao país em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Então, nas décadas seguintes, chegaram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães, italianos, e formaram, então, colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. Então, esses imigrantes vieram para o Brasil incentivados pelo governo brasileiro, que tinha o objetivo de ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. Então, essa imagem aqui é a imagem da prefeitura de Nova Friburgo. Por que a tia colocou essa imagem? Porque nela aparecem aspectos da cultura suíça, Então, aqui nesse monumento estão presentes traços da arquitetura suíça. Então, até hoje, até nos dias atuais, o Brasil apresenta esses aspectos culturais dos imigrantes que chegaram aqui.
Então, a partir de 1870, pessoal, houve um crescimento do fluxo, né, migratório para o Brasil. Então, parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país. Porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros, eles procuravam uma solução para o problema da falta de mão de obra em suas propriedades. Então, utilizando-se de diversos meios, né, de propaganda, os cafeicultores passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. E assim, muitos dos imigrantes que vieram para o país nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. Então, no início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores, né? Eles pagavam as despesas de viagem, de hospedagem, e a partir do século XIX, né, do finalzinho lá do século XIX, o governo brasileiro ele assumiu os custos desse tipo de imigração. Então, a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil, gente, no século XIX, era europeia. E nesse período, alguns países da Europa passavam por grave crise econômica e social. Então, muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter suas propriedades e passaram, então, a procurar por melhores oportunidades nas cidades. Porém, né, a população europeia passava por um processo de grande crescimento, sem que as vagas de empregos nas cidades crescessem na mesma quantidade. Então, dessa maneira, muitas pessoas ficaram, né, desempregadas. E alguns países, como a Itália, enfrentavam ainda vários conflitos políticos e guerras, causando mais sofrimento ainda na população. Então, os imigrantes, eles viajavam, né, em péssimas condições para chegar ao Brasil. Tá? Então, navios com capacidade para 600 passageiros transportavam aí até 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Tá? Essa fotografia aqui também tem no livro de vocês, tá? Que mostra aí imigrantes italianos aguardando um embarque para o Brasil no ano de 1910. Ok, pessoal? Vamos fazer então as atividades das páginas 281 e 284, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que tenham gostado, que tenham aprendido e mais um pouquinho da história do Brasil. Qualquer dúvida, pergunta para a tia. Tchau, tchau, pessoal. A tia ama vocês.